O negócio que a gente passou rápido, mas que eu queria falar melhor, foi dessa sua experiência de cartola e depois de secretário, cara. Como é que foi? Ah, isso eu gosto Como é de que falar. foi esse trabalho no Grêmio Barueri? Que você se preparou pra isso? Como é que foi esse trabalho lá no A Grêmio? história foi o seguinte, eu moro em Barueri desde 99, né? Mas eu não conhecia as pessoas da cidade. Por quê? Porque eu saio de casa cedo para trabalhar e volto de noite. Até que um dia eu conheci o presidente do Barueri e o prefeito. Eles andavam sempre juntos, depois eles brigaram. E por isso que o time saiu de Barueri. Aí eu conheci os dois. E aí o presidente do Barueri começou a me chamar sempre para ir na sala dele. Ele ocupava uma sala, porque ele era presidente do Barueri e também secretário de esportes da cidade. Curiosamente, eu ia na sala dele, sala que depois ia ser a minha sala, porque depois eu assumi o lugar dele. Então, aí a gente conversava muito de futebol, aí ele me ouvia no rádio, ele achava que eu entendia de futebol. Aí eu contei para ele, eu falei, olha, eu quero... Numa das conversas, eu falei, pô, eu estudei para ser diretor de futebol, eu quero sair da imprensa, eu quero trabalhar num clube, pensa aí. Mas isso foram conversas de 5, 6 meses, né? Não foi... A gente conversava, ia almoçar no outro dia, e eu continuei meu trabalho normalmente na rádio, porque eu não... Até que um dia, era o Jameli, o diretor de futebol do Barueri. O Jameli é jogador? É jogador. Jameli, meu amigo, Jameli, jogou no Santos, no São Paulo. Aí um dia ele me chamou e falou assim, o Jameli recebeu uma proposta do Curitiba. Eu vou colocar você no lugar do Jameli, mas não fala nada pra ninguém. Eu falei, não, tudo bem, eu quero, eu vou sair eu saí de tudo. Eu tinha um monte de emprego. Eu trabalhava na Transamérica, na Rede TV, na TV Santa Cecília em Santos, escrevia para o jornal A Tribuna. Eu tinha um monte de emprego. E aí eu saí, você vê, essa é uma coisa que eu acabei de falar, que eu acreditei em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Eu saí de tudo, porque não dá para você ser comentarista e trabalhar no clube de futebol. É incompatível, não dá. Mesmo que, primeiro que não dá tempo, porque o futebol absorve muito o seu trabalho. E segundo, que é antiético. Eu não posso trabalhar num lugar que eu vou dar notícia do mesmo... Bom, aí eu saí de tudo. Eu fui ganhando... Eu ganhava menos, não ganhava um salário ruim, mas eu ganhava menos, se somasse tudo, eu fui ganhando menos. Eu abri mão de dinheiro para ir trabalhar numa coisa que eu queria. E foi uma experiência maravilhosa, porque foi a época que o Barueri estava formando o time para disputar a Série B, que ele subiu, que estava o Corinthians, inclusive. A gente jogou com o Corinthians 2 vezes. Bom, aí eu adorei, até hoje. Nossa, foi uma experiência muito boa. Foram os momentos mais felizes da minha vida. Só que foi aquela coisa do ciúme. Tinha pessoas ali dentro que começaram a se incomodar com a minha presença, porque eu me dava bem com os treinadores, eu me dava bem com os atletas, a imprensa me procurava. Por exemplo, a gente ia jogar na Bahia. Pô, os caras vinham falar comigo, porque me conheciam. Eu já tinha ido na Bahia 200 vezes pela Rádio Globo, pela Transamérica. Então, assim, eu tinha acabado de sair da Rede TV, então era uma época que eu estava com uma exposição muito grande. Ia jogar em Goiás, em qualquer lugar. Então, isso começou a gerar ciúme. Uma vez a gente estava voltando de Brasília, nós jogamos em Brasília, ganhamos lá do Brasiliense de 1-0. Estava o ministro do esporte, Orlando Silva, no avião, vindo para São Paulo resolver alguma coisa, no mesmo avião que a gente. Pô, o cara levantou da poltrona e veio falar comigo. Porra, e aí, Calil, tudo bem? Porque ele tinha ido num programa da Rede TV, quando eu estava, uns 3, 4 meses atrás. Aí eu falei, pô, ministro, agora eu não estou mais na TV, estou aqui com a delegação do Barueri. Aí eu levei o ministro para falar com o presidente do clube, convidei ele para visitar nosso estádio, né? Que o estádio da Arena Barueri agora eu não sei como tá, mas na época era um estádio muito moderno, muito bem cuidado. Teve um outro dia que nós fomos fazer um jogo-treino, porque assim, quando tem jogo, por exemplo, o time joga no domingo. Na segunda-feira, o treinador gosta de fazer um jogo-treino dos reservas dele, que não jogaram no domingo, contra um time, qualquer time. Então, nós fomos convidados a fazer um jogo-treino no Palmeiras. Era o Luxemburgo o treinador. E o Toninho Cecília era o diretor de futebol. Pô, mas eu não fui eu que tratei com eles. Eu nem sabia que ia ter esse jogo-treino. Que o Luxemburgo e o Toninho... Eu sabia que ia ter o jogo-treino, mas não sabia que o Luxemburgo ia estar lá. Porque, às vezes, segunda-feira também o técnico vaza.
Pô, chegamos lá para fazer o jogo treino na academia do Palmeiras, o Luxemburgo e o Toninho Cecília estavam lá, eles me chamaram. Aí eu assisti o jogo treino no banco do Palmeiras, porque eles me chamaram lá para ficar trocando ideia, perguntando de jogador nosso. Gostei desse jogador, hein? Será que ele vem pro Palmeiras? Eu falei, não sei, tem que falar com o procurador dele, com ele. Bom, mas enfim. E essas pessoas começaram a sentir ciúmes, que os jogadores gostavam de mim. Tinha um dos jogadores que namorava uma paniquete. E eu tinha trabalhado na Rede TV a gente fazia troca de horário com o Pânico, né? Então eu conhecia todas as meninas, os meninos do Pânico lá, o Emílio, Bola, Carioca, enfim, conhecia todos esses caras. Então, isso começou a gerar ciúme. E aí chegou num ponto que uma vez a gente ia jogar em Campinas, isso aí também é difícil, eu acho que eu nunca contei no ar isso aí. A gente ia jogar em Campinas e o treinador quis ir 2 dias antes para fazer um treino na véspera lá em Campinas. Aí um dos caras que queriam me derrubar falou assim, Calil, você pode ir chefiando a delegação para Campinas, que eu não posso ir, eu só vou poder ir no dia do jogo. Eu falei, tudo bem, eu vou, não tinha nenhum, eu trabalhava exclusivo para eles, eu vou. Aí eu entrei no ônibus, nós saímos lá de Barueri e pegamos a estrada para Campinas. Quando a gente estava na estrada, 2 jogadores me chamaram, porque normalmente os dirigentes, o técnico, sentam na frente do ônibus, e os jogadores que sentam no fundo, né? Aí 2 jogadores me chamaram lá no fundo. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí os caras falaram assim, olha, esse cara, falou o nome do cara, ele quer te derrubar. Ele mandou a gente fazer baderna essa noite no hotel para arrumar problema para você, porque você é o chefe da delegação, mas pode ficar tranquilo que a gente gosta de você, a gente não vai fazer nada. Eu falei, muito obrigado. Eu voltei lá na frente do ônibus e falei, pô, olha onde eu fui me meter. O cara, diretor do mesmo clube que eu, pedindo para os jogadores fazer baderna para te derrubar. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, aí eu falei, puta, esse não... Aí não tem porquê, né? Mas mesmo assim, eu continuei mais um pouco, até que eles mandaram um treinador que eu gostava embora, e no dia que eles mandaram embora, eu também saí. E fiquei desempregado um tempo, uns 3, 4 meses. Só que o prefeito de Barueri gostava de mim, porque ele acompanhava o time, ele sabia do meu trabalho. E aí ele me convidou, ia mudar, ele foi reeleito, e aí ele me convidou para ser secretário de esportes. Era uma coisa que eu queria trabalhar no futebol. Secretário de esportes eu nunca quis na minha vida. Não era uma coisa que eu queria. Passado na tua cabeça. Nem tinha passado na minha cabeça, mas aí eu aceitei o desafio. Porque eu gostei do que ele me falou, eu conhecia já muita gente ali da cidade, porque o time e a prefeitura eram coisas integradas ali, o estádio era da prefeitura, o centro de treinamento, então a gente estava sempre junto com as mesmas pessoas, e porque eu queria viver uma coisa nova, eu não queria mais voltar para o jornalismo. Agora, eu nunca tive pretensão política de me candidatar, já me ofereceram, eu não... Aí o trabalho na prefeitura foi o seguinte, foi muito bom. Porque, nossa, é uma delícia você poder proporcionar para as pessoas a prática do esporte. Porque o esporte, assim, num poder público, ele tem três vertentes. A primeira é a inclusão social. Você oferecer o esporte para uma pessoa, através da prática do esporte, aprender coisas da vida, aprender disciplina, né? Disciplina, não se envolver com drogas, não se envolver com bandidos e tal. A segunda coisa é a recreação. O esporte como recreação, que envolve as pessoas, já os idosos, né? Que muitas vezes se aposentam e não têm uma atividade. Então, lá em Barueri tem um lugar chamado Parque da Maturidade, que é muito... Isso eu falo há 10 anos atrás, né? Eu não sei como está hoje. Eu estou falando da minha época. Hoje eu não tenho visitado mais, mas era um lugar pioneiro no Brasil, onde a gente colocava os nossos professores e integrava com o assistente social. Então as pessoas, assim, eu acho que era 60 anos a idade limite, ou 65, eu não lembro. Eu acho que era 60. Então, os filhos levavam, aí os idosos passavam o dia lá com atividade física, almoçavam e tal. No fim da tarde, voltavam para casa. Nós tínhamos todas as categorias de tudo que você imagina. Tinha judô, karatê, futsal, vôlei. E a terceira,
o terceiro ponta, a terceira parte do tripé é o alto rendimento, que é a última coisa que menos importa. O primeiro é a inclusão social, porque se você promove a inclusão social, você consegue tirar pessoas do mau caminho. E mesmo que daquelas 100 crianças que você conseguiu encaminhar, se um virar atleta de alto rendimento, já tá bom. O trabalho o já valeu a objetivo pena. não é o alto rendimento. Você vai ter, né? Se acontecer, tá bom. Se nenhum tiver alto rendimento, também não tem problema, que é a inclusão social. Segundo lugar, a recreação. E última coisa, o alto rendimento. E nós tivemos, por exemplo, na Olimpíada de Londres, acho que foi, a primeira medalha do Brasil foi de um judoca que treinava com a gente, Felipe Kitadai. Treinava lá em Barueri com a gente. Foi a primeira medalha do Brasil. Nós tínhamos pistas de skate e tinha um projeto. A gente ia contratar um cara que era especialista nos Estados Unidos em fazer pista de skate. O cara ia fazer umas 10. O que mais eu fiquei triste foi interromper o trabalho. Porque quando você... Isso eu aprendi também na vida pública. Quando você sai de um cargo público, tudo que você está fazendo para. Tudo. Pode ser o melhor projeto do mundo. Ninguém dá andamento. Se não é do mesmo partido... Exatamente. Vem outro e o cara quer fazer as coisas dele. O que você... Por exemplo, nas escolinhas de esportes, lá nós tínhamos, acho que quando eu entrei, 8 mil crianças. Passou para 12 mil. Com o mesmo orçamento. O orçamento do esporte é o menor em todos os governos. Pode ver. O orçamento de ministro de esporte, ministro da cultura, secretário de esporte, secretário da cultura é o que menos tem. E agora o Bolsonaro acabou até com o ministério. Nem ministério tem mais. Então, mesmo com pouco dinheiro, a gente apoiava. Nós fizemos um time de basquete com o Marcel. O Marcel foi nosso treinador. A gente subiu o time de divisão. A gente estava sempre em contato. Hoje o Zé Roberto tem o maior treinador brasileiro de todos os tempos, né? O Zé Roberto Guimarães é o treinador mais premiado que existe, é o maior treinador de todos os tempos brasileiro. Nós estávamos sempre em contato. Hoje ele tem o time lá em Barueri, mas a gente já tinha plantado essa semente, faltava o patrocínio, porque é caro. O time de vôlei é muito caro. Então a gente não tinha dinheiro. Apesar de Barueri ser uma cidade rica, mas para o esporte tem muito pouco dinheiro. Então a gente terminou o estádio. Quando eu assumi a Secretaria de Esportes, a Arena Barueri só tinha um lado. Imagina, um estádio tem 4 lados. Só tinha um lado. Terminou esse lado aqui, depois terminamos o lado de lá, terminamos a parte do visitante. É um estádio totalmente preparado para receber 2 torcidas. Por isso que hoje eu fico puto com esse negócio de torcida única, porque a gente fez um estádio com um monte de características lá próprias para receber 2 torcidas e não pode mais. Então, essa época foi uma época muito boa, eu fui muito feliz. E a decepção quando acabou, né? Porque quando acabou, o que eu pensei? Como eu estava trabalhando muito bem, eu falei, bom, o prefeito não me quer mais na Secretaria de Esportes, ele vai me colocar em outro lugar. Eu gostei de trabalhar para as pessoas, sabe? Você vai numa cerimônia de faixa, por exemplo, as artes marciais, né? O judô, o karatê, quando a criança sobe de faixa, né? Ela é faixa branca, depois passa para amarela, até chegar na faixa preta. Você vai numa cerimônia de faixa, os pais choram, né? Os pais se emocionam. Então isso são coisas que eu fico até arrepiado, são coisas que eu vivi, que Deus me deu essa oportunidade. E eu só não me revoltei contra o prefeito porque ele me tirou uma coisa que ele mesmo tinha me dado, é o direito dele. Eu só esperava que fosse diferente, que ele me deixasse trabalhando numa outra área. Por exemplo, ele poderia ter me deixado... Aí ele me colocou no estádio. Eu fiquei um tempo tomando conta do estádio. Até aquele... eu tive oportunidade, isso eu posso dizer que foi uma coisa que eu fiz sozinho. Claro, a equipe me ajudava na realização do evento, mas eu levei grandes jogos para Barueri no peito, porque o que aconteceu? Eu fui secretário em 2009 e 2010. Em 2009, foi quando o time brigou e foi para Presidente Prudente, que foi uma briga política, que eu não vou entrar no mérito aqui. O presidente do clube e o prefeito brigaram. Se eu for contar a história aqui, a gente não sai daqui hoje. Mas o fato é que eles brigaram e o time foi para Presidente Prudente. E o prefeito ficou desesperado, que ele falava, porra, eu construí um estádio, isso vai virar um elefante branco, não tem mais time para jogar aqui. Eu falei para ele, calma. Aí eu fui falar com o Juvenal Juvencio, eu fui falar
com o Luiz Álvaro, que era o presidente do Santos, usando o meu prestígio pessoal. Fui falar com a diretoria do Palmeiras, e até com o Zico. O Zico era diretor do Flamengo na época. Fui falar com o Zico porque o Maracanã ia começar a reformar para a Copa do Mundo. O Flamengo não ia mais poder jogar no Maracanã. Eu fui falar, pô, Zico, o Flamengo tem uma puta torcida lá em Barueri. Você não pode me ajudar a um jogo? Não que o Flamengo vai jogar em Barueri, que ele é do Rio de Janeiro, mas um jogo, de vez em quando, uma vez por mês, a cada 2 meses, o Flamengo mandar um jogo lá em Barueri. Tudo isso foi eu que fiz. E deu certo. O Palmeiras disputou título lá. Teve final de campeonato em Barueri. Final de campeonato, o Santos estreou o jogador lá. O Rogério Ceni fez o gol 100 de falta contra o Corinthians. Foi todo em Barueri. Então, isso tudo foi um trabalho que a gente fez. Aí um dia o cara falou que não queria mais. E aí, será que ele gostou, DVD? Eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.